Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Aqui estamos para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar do nosso Mestre Jesus, o Cristo, e vamos iniciar com uma ligeira reflexão, fechando os olhos, rogando a presença dele, que é o nosso Mestre Jesus. Que Ele possa nos inspirar na noite de hoje, para que possamos, antes de tudo, assimilar a fidelidade da Sua palavra, do seu ensinamento, da Sua mensagem. Que a Sua paz, que a Sua inspiração envolva cada um de nós. Muita paz a todos. Então, amigos e irmãos, aqui estamos para visitar a história do Cristo, o Cristo que tanto deu origem a tantas biografias, a tantas abordagens. E nós hoje vamos querer falar um pouco mais sobre o Cristo histórico. Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, de onde está citado o assunto de hoje, que Jesus não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. E ele vai fazer isso justamente pregando como deve ser o nosso comportamento em relação a Deus, em relação ao próximo, dizendo seus princípios. E aí ele vai também fazer uma série de observações e mudanças em relação à proposta que Moisés trouxe antes, que era adequada ao tempo de Moisés, mas já não cumpria mais o seu fundamento diante da evolução da humanidade, principalmente em relação às causas exteriores de cultuamento e também as falsas interpretações, onde era bem destacado na época de Moisés. E aí Jesus veio dizer também que veio cumprir as profecias, porque haviam anunciado o seu advento vários profetas há muitos séculos atrás. E nessa visita que vamos fazer hoje ao Jesus histórico, vamos buscar fazer uma reflexão sobre os primeiros tempos da sua caminhada, rapidamente, obviamente, nesse tempo escasso que temos para essa abordagem, vamos fazer meio que superficial, buscando os principais fatos que possam ser mais importantes nesse momento. E então, nós observamos que logo depois do desencarne de Jesus, as grandes rivalidades religiosas já predominavam no meio do cristianismo nascente. No ano 40, menos de 10 anos da sua ida, já houve um confronto onde Paulo, fiel seguidor de Jesus, propagador maior da sua proposta, desde a sua desencarnação, foi o grande divulgador do cristianismo, veio a discutir com Tiago, pois Tiago defendia que era necessário algumas restrições para se converter ao cristianismo nascente. E Paulo vai esclarecer que a mensagem de Jesus é universal e é para todos. E, para a nossa sorte, nesse embate, o argumento de Paulo prevaleceu. Mas essas rivalidades religiosas, elas continuaram. Elas praticamente nunca deixaram de existir. E com o andar dos anos, foi se criando aqueles grupos. Porque sabemos que na época de Jesus, a tradição era oral, não existia a escrita praticamente. Menos de 5% da população tinha acesso à leitura. Então, provavelmente, esse é um dos motivos que Jesus transmitiu seus conhecimentos através de parábolas,
porque é mais fácil de você mentalizar uma história do que um ensinamento dito de outra forma. Então, nessa época, temos grandes situações de desafios entre os irmãos cristãos nascentes, porque todos queriam predominar e interesses diversos envolviam cada um. Nesse cenário se destaca os chamados ortodoxos. Eles vão tentar predominar sobre as outras linhas religiosas, as outras propostas, defendendo que o cristianismo nascente deveria seguir determinados princípios e que todos que não se concordassem com aquela linha de pensamento seriam chamados de hereges. Dentre esses hereges se destacavam inclusive os chamados gnósticos, que se caracterizavam pelo estudo da verdade, pela busca do conhecimento nas várias fontes que poderia se dispor naquela época. E esse cenário ele se prorrogou por muito tempo, por anos e anos, e por volta do ano de 325 tivemos uma situação bastante definidora do cenário religioso daquele momento em diante. Foi quando o imperador romano Constantino determinou que a religião, a partir daquele momento, iria focar apenas nos 4 evangelhos, que inclusive conhecemos até hoje, que são os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas. E nesse ponto, ele vai passar a perseguir todos que discordavam dessa sua determinação. E essa perseguição, ela é uma perseguição intensa, onde as pessoas tinham que se esconder seus escritos. Lembrando que nessa época havia uma série de conhecimentos, não só esses 4 evangelhos, vários outros evangelhos nessa época já eram estudados. E todos eles passaram a ser caçados e quando se encontravam esses materiais simplesmente eram destruídos. E aí, nesse cenário, inclusive a palavra ortodoxia, ela vai dar origem, ela tem um significado de opinião certa, para ter ideia do quanto eles se achavam donos da verdade. Todos que não rezavam na sua cartilha simplesmente eram perseguidos. Esses ortodoxos, eles tinham 3 eixos de atuação, basicamente, na sua proposta. Primeiro, era o credo, que era a chamada regra de fé. Era um princípio dogmático, resistente à mudança, onde inexiste o autoconhecimento, a busca da verdade, a transformação do ser. Era como se chamava de a fé cega. O segundo eixo era o clero, que era o eixo hierárquico. No clero, você tinha o bispo que herdava, na visão deles, herdava o conhecimento dos apóstolos, assim como a sua infalibilidade, que era considerada, e eles, portanto, eles não podiam ser contestados, não podiam ser desafiados em suas colocações, em tudo que eles falavam era aceito como lei. E além dos bispos, tinham os padres e os diáconos que complementavam esse círculo hierárquico. E fechando os 3 eixos, temos o chamado cânon, que nada mais é do que uma lista dos livros que eram admitidos pelos ortodoxos. Esses livros, que são o Novo Testamento, são em número de 27, escrito por 16 autores diferentes. Tudo tinha que estar ali contido. Nada que não tivesse listado naqueles livros
poderia ser abordado, poderia ser pregado. Havia também os outros textos que justamente não faziam parte desse bloco, e aí a gente vai dar um intervalo agora nessa parte da história e vamos voltar agora, vamos avançar para o século XX. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, um senhor encontra um vaso enterrado. Ele buscando riqueza, buscando tirar algum proveito daquilo ali, quebrou aquele vaso e observou que dentro dele estavam vários escritos em uma linguagem que ele não conhecia. Então ele deixou de lado, porque o interesse dele era material, era de encontrar ouro, alguma coisa preciosa, não entendendo de que se tratava aqueles manuscritos. Tempos depois, alguém com maior esclarecimento encontrou esse material e começou a pesquisá-lo e percebeu que se tratava de escritos bastante antigos, raros, e entendeu serem valiosos. E assim começaram as pesquisas e se deduziu que foram textos escritos na época de Jesus. Então isso caiu sobre o controle da Unesco, que tombou esse material para evitar que ele fosse desviado, fosse perdido, e se descobriu simplesmente 52 textos evangélicos que foram escritos nessa época de Jesus, contemporâneo dos outros textos que fazem parte dos 4 evangelhos que conhecemos. E na pesquisa desses livros é que ficou nítido que havia algumas diferenças em relação ao que está pregado nos 4 evangelhos que conhecemos, todos nós conhecemos. Inclusive, temos o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé. Só para termos um exemplo de como estão escritos esses livros, por exemplo, no Evangelho de Tomé, tem uma parte que diz o seguinte, que são chamados, inclusive, esse livro de Evangelhos Apócrifos, né? Não procure lá, não procure aqui. O reino de Deus está dentro de você. Então, a gente percebe aqui um foco que está em vários desses evangelhos, que é o autoconhecimento para alcance da luz interior e conhecimento de Deus. Portanto, é uma nova abordagem a qual o ser humano não vai ficar refém do poder temporal da igreja para encontrar a salvação, para encontrar a sua libertação. É óbvio que isso não interessava o poder temporal da igreja na época. Então, é talvez um dos motivos pelos quais ele não foi adotado. Ainda temos uma outra situação que é em relação ao perdão. Enquanto essa ortodoxia predominante pregava que quem perdoa é Deus, que a gente é passivo no processo do perdão, esses evangelhos vão alertar que o perdão nada mais é do que o rompimento de uma cadeia de sofrimento, o rompimento de uma cadeia de causa e efeito, onde, para que ele tenha significância para o ser humano, é preciso que ele perceba o quanto é importante no seu processo de crescimento a prática do perdão. Também nós podemos destacar ainda nesses textos um ponto de referência em relação à proposta do Cristo, que é a questão da igualdade. Mas quando falamos em igualdade, não estamos falando necessariamente de igualdade financeira, porque a primeira coisa que vem à cabeça, às vezes, da maioria de nós é que é uma igualdade financeira. Vamos ser todos iguais. Essa igualdade financeira, a gente sabe que ela não é viável
Inclusive, algumas linhas filosóficas e políticas, tipo comunismo, socialismo, foram tentados em alguns países e a gente sabe que acabou não vingando, porque na realidade nem todos são iguais. Então a gente não pode estabelecer um processo desse de nivelamento a nível financeiro. Na realidade, a proposta de Jesus é de uma igualdade a nível de oportunidades. Oportunidade para todos em condições iguais. E aí ele vai exemplificar, porque tudo que Jesus pregava, ele exemplificava. Então, por exemplo, os leprosos, que na época dele eram bastante discriminados, ficavam isolados em grutas, em locais onde ninguém ia. Jesus ia não só visitá-los, como tratá-los. Então, esse é o tipo de igualdade pregado por ele. Também em relação à mulher, que nessa época era bastante perseguida, né? Não diria nem perseguida. A mulher, na realidade, ela era colocada à parte da sociedade. Era como se fosse uma coisa de segundo plano. Ninguém via a mulher envolvida nas questões decisórias, nas questões importantes do dia a dia. E Jesus vai também mexer nesse paradigma, mostrando a importância do papel da mulher na humanidade. E aí a figura de Maria Madalena, que inclusive tem o seu evangelho apócrifo, é marcante, inclusive entre os apóstolos. Ela teve um papel determinante, chegando a ensinar alguns deles que não tinham conhecimento, já que ela tinha um bom conhecimento cultural e da leitura. Então, ele vai também quebrar mais esse paradigma. Nessa época também, Jesus vai, através até da parábola do bom samaritano, nos mostrar também que não deve se ter preconceito religioso, onde o samaritano, que é considerado de uma outra linha, que era condenado até pelos dominantes na época, vai ser o ator principal dessa parábola que ele cita. Temos também, nesse período, os gnósticos, que eram muito voltados para o estudo do autoconhecimento, de questões filosóficas. Eles vão pregar que existia duas igrejas, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que estava estabelecida, construída sobre a terra, com toda aquela sua estrutura por trás. A igreja invisível, quando trabalhamos o autoconhecimento, nos autoiluminamos e passamos a disseminar aquele conhecimento para os demais. Isso eles chamavam de igreja invisível. E aí, por um grande período, a gente percebe, tivemos toda a Idade Média, que foi praticamente 1000 anos, onde toda a estrutura religiosa ficou refém dessa situação. E agora com a gente lembra que a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero vai bater de frente com a igreja, ele que era inclusive da própria igreja, foi um grande marco para o rompimento de toda essa situação milenar, onde a indulgência, por exemplo, onde você teria que pagar para ter acesso à salvação, para ter o seu espaço lá no céu, foi algo que não ia de acordo com o que Jesus pregava. E isso era muito praticado nessa época que Lutero fez essa ruptura. Lutero, que inclusive, segundo nosso irmão Chico Xavier, foi Paulo de Tarso, em encarnação anterior, que veio. Aí, se a gente lembrar, formos lá atrás, Paulo de Tarso foi um dos maiores defensores do cristianismo e veio justamente seguindo
seguindo essa linha do Chico, veio justamente buscar restaurar o cristianismo primitivo que ele ajudou a divulgar com tanto empenho, com tanta energia, através de suas cartas, que até hoje são tão estudadas pelo seu aprofundamento de conhecimento. E nesse contexto, meus irmãos, hoje já temos várias linhas cristãs que estão explorando esses conhecimentos desses evangelhos apócrifos, que na realidade eles são muito recentes. Na realidade, talvez da década de 70 para cá é que eles estão tendo um maior foco, onde comunidades estão focando justamente nessa sua diferenciação em relação ao nosso crescimento, a nossa relação com Deus, principalmente abordando essa questão do autoconhecimento, abordando essa questão de nós sermos os responsáveis pelo nosso destino, tirando aquela passividade que tínhamos com a proposta antiga da igreja, onde a gente era passivo e a gente dependia sempre de um ser superior para resolver nossos problemas. Até a questão do pecado, a igreja diz que a gente nasce com o pecado original. Ou seja, eu, você, todos nós já nascemos com algo que a gente não sabe como adquiriu. Mas talvez a gente perceba que isso aí é um artifício para que a gente possa ficar refém. Quem é que vai nos libertar desse pecado original? Justamente a própria igreja. Através dessa questão do padre, que você vai lá se confessar, ele vai ser o seu intermediário com Deus. Enfim, é toda uma estrutura que é criada buscando tornar a pessoa refém da fé, refém do conhecimento, refém de outro para você ter acesso ao que você deseja nesse âmbito espiritual. Mas hoje com essa nova, porque nada vem por acaso, esses conhecimentos que estão contidos nesses evangelhos apócrifos, eles estão trazendo uma grande luz para todos nós, vem nos mostrar o quanto Jesus foi maravilhoso, ainda mais do que nós já sabíamos, porque ainda tem mais do que nós vimos nos evangelhos tradicionais, que também não deixam de ser uma fonte maravilhosa de conhecimento. Mas vem agregar a esses conhecimentos novas ideias, novos fatos que vai, inclusive, concordar com a proposta de Kardec. Eles são coincidentes com muita coisa que está na codificação kardeciana. E o próprio Jesus, na sua época, deixou claro que cada período tem a sua revelação. Ele não ia dizer tudo, viria o Consolador que veio e disse o que não poderia ser dito na época do Cristo, porque não seria entendido. E aí esses conhecimentos vão chegando para todos nós, assim como agora chega esses evangelhos apócrifos. A igreja pregava que fora da igreja não há salvação, enquanto Kardec nos pregou que fora da caridade não há salvação. Olha que diferença absurda de um conceito para outro, onde a gente vai perceber que o próximo está na agenda, está na nossa prioridade. Não é a igreja que vai nos salvar. Quem nos salva somos nós mesmos. Você passa a ser o sujeito da ação e não depender de outros para você encontrar a sua salvação. Então é muito interessante como esses conceitos mudam a nossa forma de nos comportar, muda o nosso foco e muda a nossa relação até com a própria igreja, porque passa a ter novos elementos a serem considerados nesse processo. Então, assim, o que eu queria deixar como palavra final é que nós ainda temos muito que aprender com o que Jesus nos deixou. Ainda há muitas questões que estamos ainda amadurecendo
que estamos ainda resgatando e que estamos pegando o verdadeiro entendimento para que a gente possa explorar com mais profundidade. E aí, encerro desejando a todos muita paz, muita harmonia, muita luz, muito conhecimento da verdade que nos liberta. E vamos fazer uma rápida reflexão, encerrando nossa atividade de hoje, fechando nossos olhos, buscando a nossa conexão com esse Jesus, com Cristo, tema da nossa palestra de hoje. Ele que está sempre conosco, cabendo a cada um, abrir a porta para Ele entrar em nossas vidas. E que Ele possa ter a piedade, ter a paciência, ter a misericórdia para com todos nós, nos levando a patamares maiores de evolução, com a sua energia, com o seu amor, com o seu abraço, amigo. Com Ele certamente vamos chegar mais longe e que Ele possa ser a nossa inspiração em todos os momentos da nossa vida. Muita paz a todos.